Olá, amadas, amados, nós estamos agora em Gênesis 37. Existem alguns capítulos da Bíblia que na hora que eu vou compartilhar com vocês, meu coração pesa muito mais do que outros. E esse é um capítulo que meu coração pesa muito. E eu peço assim que o falar da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença de Deus, e que realmente retrate aquilo que Deus quer falar por meio da palavra para nós. Nós não estamos aqui simplesmente para aprender algo sobre a palavra, nós estamos aqui para aprender o que Deus está falando ao nosso coração por meio da palavra, né? E antes de introduzir esse capítulo, eu queria falar algo para vocês. Existem três tipos de inteligência hoje, classificaram três tipos de inteligência: a inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. A inteligência cognitiva é essa que a gente vai para a escola, aprende a ler, aprende a somar, aprende cálculo. Tudo que a gente faz na escola é uma inteligência cognitiva. E a gente vê que hoje, o mundo de hoje, se preocupa muito com essa inteligência. Inclusive, os pais pagam rios de dinheiros, trabalham demais para dar esse tipo de inteligência a seus filhos. E o mundo muitas vezes é classificado em questão de status por esse tipo de inteligência. A inteligência emocional é a inteligência onde reside a nossa alma, é onde tem a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. E nessa inteligência, a maioria de nós somos analfabetos. Eu me incluo nisso, porque nós não fomos ensinados, porque também nossos pais, outras pessoas que vieram depois de nós também não tiveram esse tipo de inteligência. E a gente vê que essa inteligência, o caminho dela é para curvar o nosso coração para comer de Cristo, porque essa é a linha da vida. Então, a mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente inclinada para o espírito dá para a vida. Então, a nossa alma é o grande campo de batalha. E a Bíblia também nos relata que o inimigo de Deus, o Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Porque se ele ganhar a nossa alma, ele vai fazer a nossa alma se inclinar para a carne. E se a gente se alimentar do Senhor e se alimentar da árvore da vida, a nossa mente vai se inclinar para o espírito. Então, o que que nós vemos aqui na Bíblia? E a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, deixa eu só voltar mais um pouquinho. A inteligência emocional, então ela tem a nossa alma, a nossa psique, a nossa mente e a nossa vontade. E dentro dessa característica da inteligência emocional estão os nossos relacionamentos, como nós nos relacionamos conosco mesmo, como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos relacionamos com o próximo. Então, a palavra relacionamento na inteligência emocional, ela permeia tudo. E a inteligência espiritual é aonde é o sentido de vida, aonde é o propósito de vida, aquilo que me faz caminhar no dia a dia. É aquilo a qual eu tenho uma visão, eu tenho uma meta. Então, dentro desse contexto, qual a nossa visão, qual a nossa meta? Reinar com Cristo. É realmente se alimentar dele e que a nossa mente se incline para Deus. Então, na Bíblia, o que que a gente observa? Uma luta o tempo todo entre o que? O inimigo querendo perturbar, não, corromper cada dia mais o corpo do homem e a alma do homem, e Deus, pelo seu plano eterno, sendo fiel ao seu plano eterno, tentando conduzir o povo dele a olhar para ele, a se inclinar para o Espírito. E aqui nós vamos ver isso em Gênesis 37. Tem um contexto espiritual, um propósito, um sentido, a visão espiritual aqui, começando do capítulo 37, que vai falar muito sobre a história de José, porque lembra, nós terminamos toda a parte de Esaú. Agora, a partir do capítulo 37, nós vamos entrar na história dos filhos de Jacó.
Então, até o final aqui de Gênesis vai permanecer nessa parte que a gente vai até o capítulo 50, aonde vai falar sobre a morte de José. Então, tudo isso a Bíblia vai relatar isso. Por que a Bíblia dá tanta ênfase a isso? Porque José é a figura mais perfeita que existe na Bíblia de Cristo. Então, aqui nós vamos ver a parte espiritual, é a figura mais perfeita de Cristo. Mas nós também temos aqui a parte o que da alma, a inclinação muitas vezes da mente para o corpo, e nós vamos ver também coisas aqui que acontecem faltando essa inteligência emocional, deixando Deus habitar nessa inteligência emocional. Então, eu vou falar essa passagem nesses dois prismas. Talvez eu divida esse vídeo, esse áudio em dois para não ficar muito longo, tá bom? Então, lembre desse contexto que eu falei agora no início, da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Emocional está envolvido relacionamentos e espiritual está envolvido o propósito e a fidelidade de Deus para trazer Cristo a nós. E hoje o nosso coração, a nossa mente se inclinando para o Espírito para que a gente tenha vida e paz, tá bom? Então vamos começar aqui. Gênesis 37. Aí fala que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. E aí fala, e a história da família de Jacó. Então vai começar a contar a história da família dele agora mediante seus descendentes. Então, quando José, seu filho, tinha 17 anos, que José fazia? Ele pastoreava os rebanhos de ovelhas e de cabras com seus irmãos. Os irmãos que eram filhos de Bila e de Zilba. Ele ajudava a pastorear. Mas também ele compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Então ele sempre estava falando com Jacó sobre como seus irmãos agiam, que eles não eram prudentes. Então falava da má fama para eles. E Israel, que é Jacó, amava quem? Mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E o que acontece? José, ele era filho que de Raquel, a esposa a quem ele amava. Raquel, ela teve filhos depois das outras, da Lia e das outras servas que foram concubinas dele. Então ele era um dos filhos mais velho, porque tinha era um dos filhos mais novo, porque tinha Benjamim também, que quando Raquel teve Benjamim foi quando ela faleceu. Então pensa um pouquinho. Provavelmente, além de José ser filho mais entre os filhos mais novo, era filho da esposa amada e José ficou sem mãe cedo. Então, dá a entender que Jacó também ficou mais próximo de José, por esses três motivos, né? Raquel, um filho mais novo, e a mãe não era tão presente, a mãe não era mais presente, né? E tinha José como favorito. E o que ele fazia? Ou melhor, o que ele fez? Ele fez uma túnica adornada. Essa túnica é uma túnica assim que tinha mangas longas, que eram túnicas mais coloridas. Então chamava atenção essa túnica. Aí os irmãos perceberam que seu pai o amava muito mais do que a eles. E aí eles começaram a ficar com ciúmes, ficaram invejosos e já não falava com José amigavelmente. Eles eram estúpidos para falar com José, tudo respondiam com estupidez. E José é assim, a gente vê ele tinha 17 anos e o que transparece aqui no texto que ele era no relacionamento dele com os irmãos, ele era um tanto imaturo, porque, ó, um exemplo, o Senhor falou com ele através de um sonho. E José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir mais raiva dele ainda. Então ele não tinha essa percepção. Meus irmãos já não gostam de mim, porque meu pai gosta mais de mim,
tal, e ele também levava as falhas dos irmãos para o pai devia chamar a atenção dos irmãos, aí ganha um presente do pai, uma capa adornada, aí ele tem um sonho e ainda conta para os irmãos. Se fosse um sonho qualquer, mas olha o sonho que ele teve, vindo do Senhor, né? Pareceu-me, ele falou assim, José, pareceu que eu estava no campo atando os feixes no campo. E eis que meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes, quer dizer, os vossos feixes, direcionou a ele, o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos indagaram: Queres acaso governar-nos como rei ou dominarmos como senhor? E eles o odiaram mais ainda por causa dos seus sonhos e da sua intenção no sonho, né? Depois José teve ainda outro sonho e ele contou novamente a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quer dizer, o pai dele, a mãe dele e todos os irmãos, as estrelas, se curvaram diante de mim. Assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos o repreendeu. Que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles prostrar rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúme dele. Seu pai, contudo, passou a refletir no que ouvia. Então, aqui, o que que nós já vemos aqui? Nós vemos, como eu falei para vocês, José é a figura mais perfeita de Cristo. Então, aqui começa falando que José, ele era o quê? Apacentava as ovelhas do seu pai. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Jesus, ele era o bom pastor. Em João 10:11 fala que ele dava vida pelas ovelhas e ele era o bom pastor. Nós vemos nessa passagem também que José era o filho amado, predileto de Jacó. Inclusive fez uma capa para Jacó toda adornada. E quando Jesus, lá em Mateus 3:17, quando Jesus foi batizado, assim que ele saiu das águas, o Senhor falou: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha assim as referências, né? José, ele era odiado por seus irmãos. Então, aqui também a gente pode citar tanto irmãos na carne, quanto irmãos também, porque Jesus veio para o quê? Para os seus irmãos, que judeus. E os judeus, o que? Não aceitaram Jesus. Então, eles eram aborrecidos pelos seus irmãos. Quer dizer, se nós formos ver lá em João 15, 24, 25, vai falar que eles odiaram, o próprio Senhor Jesus fala, odiaram-me sem motivo. Quer dizer, os judeus odiaram-me sem motivo. E os irmãos de José tiveram inveja dele, o irmão. E nós vamos ver que os irmãos carnais, os irmãos que nasceram de Maria, eles também não criam em que Jesus falava. Só depois, com o tempo, foram crer, né? Em Apocalipse 12:11, a gente também vê um versículo falando assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, fazendo referência com esse segundo sonho que José teve. Ele fala aqui 11 estrelas, porque ele não contou ele. Mas aqui fala de 12 estrelas. Então a gente vai vendo várias semelhanças aqui com depois nós vamos ver mais para frente a vida de José também, as semelhanças com Cristo, tá? E também o que que nós podemos ver aqui? Nós vimos a parte espiritual, né? O propósito de Deus, a visão do Senhor. E também nós vemos o que aqui? Nós vemos a parte imatura de Jacó. Veja só, Jacó, ele passou por essa situação. Lembra do pai dele, Isaac?
Isaac, ele tinha preferência por Esaú. E essa predileção de filhos, já ele passou por isso, ele sabia o que era isso, ele sabia o que teve de problema entre ele e o irmão dele por essa preferência. E ele aqui estava fazendo a mesma coisa, sem ter a percepção que ele estava causando desunião entre os irmãos. E Jacó, na época dele com Esaú, ele usou de enganação, de astúcia, daquela astúcia. Aqui nós vemos José sendo ao contrário, José imaturo, falando as coisas sem perceber que isso ia ficar pior a situação dele. Então, nós vemos aqui uma desunião familiar. É, então, essa parte que eu estou falando da alma, entendeu? Com certeza a gente não deve ignorar os desígnios de Satanás, como a própria palavra diz, que ele é o inimigo das nossas almas. Então, vamos agora para o versículo 12, aonde vai falar sobre José vendido por seus irmãos. E aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos, e ficavam próximos da cidade de Siquém. Lembra dessa cidade de Siquém? Foi quando, próximo dali, foi quando Simeão e Judá foi lá e matou os homens, tudo. Então eles estavam bem longe pastoreando as ovelhas da casa do seu pai. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou te enviar a eles. E José respondeu: Eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: Vai ver como estão os teus irmãos e o rebanho e traze-me notícia. Então aí José saiu e foi em direção para ver os irmãos. Aí no meio do caminho ele se perdeu um pouco. Aí ele encontrou um homem que o homem perguntou: O que procuras? Ele disse: Eu procuro meu irmão. E onde costumam apacentar os rebanhos? Aí esse homem, a gente não sabe quem é esse homem, deu orientação a José. E José foi lá foi ao encontro dos seus irmãos. E quando seus irmãos viram de longe José, eles falaram assim: Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Então eles começaram a indagar entre eles: vamos matá-lo e vamos jogá-lo numa cisterna. E falar que um animal feroz o devorou. Veremos o que vai acontecer com os sonhos dele, que vamos ver como os sonhos dele vai se realizar. E o Rubens, que era o irmão mais velho, salvou ele dos irmãos matarem. Falou: não lhe tiremos a vida. Não vamos derramar sangue humano. Não vamos derramar o sangue do nosso próprio irmão, né? Vamos lançar ele nesse poço aqui no deserto, mas não vamos pôr a mão sobre ele para o ferir. E Rubens, por que ele falou isso? Para livrar José da mão deles e, assim que possível, devolver ele a seu pai. Então, quando José chegou, o que os irmãos fizeram? Tiraram-lhe a sua túnica, a túnica de mangas longas e adornadas que ele vestia. Quer dizer, tiraram a túnica também, tinha a ver com o que? Com a personalidade que ele tinha daquilo que o pai estava pondo nele, né? Que ele era o filho amado do seu pai. A túnica tinha a ver com essa representatividade. Eles tiraram isso e arremessaram contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio, sem água. E depois sentaram-se para comer. Olha só, eles fizeram isso, depois sentaram-se para comer. Olha a insensibilidade, né? Porque, quer dizer, fizeram isso, agora vamos comer. E aí vinha vindo uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e eles vinham carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles iam transportar para vender lá no Egito. Então, sugeriu Judá, o irmão, um dos seus irmãos.
De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, porque é nosso irmão. Aí os irmãos acharam uma boa ideia. Aí o que que eles fizeram? Eles venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E quando Rubem chegou e retornou e disse: Onde está o menino? Ficou enfurecido e rasgou as suas vestes. E saindo ao seu encontro e falou assim: O rapaz não está mais lá. Onde vocês o colocaram? Rubem achou que tivessem matado, né? José. Então, eles explicaram para Rubens o que aconteceu, porque Rubens, sendo o filho mais velho, ele que ia responder por José. Então, eles pegaram um bode e mataram o bode, colocaram sangue tudo na túnica de José e mandaram entregar para o seu pai. E disseram assim: Olha, encontramos essa túnica, vê se é do teu filho. E Jacó viu que era a túnica de seu filho e falaram: Olha, um animal selvagem o esquartejou e o devorou. E José foi estrucidado. Jacó rasgou as suas vestes. Rasgar as suas vestes significa uma tristeza muito grande. E vestiu o pano de saco. É quando rasga o coração. Rasgar as vestes é quando o nosso coração está rasgado de dor. E vestiu o pano de saco, quer dizer, não sou ninguém. E pela tradição ele pranteou durante muitos dias por seu filho amado. E todos os seus filhos e filhas. Então, aqui, quando fala seus filhos e filhas, na palavra, na Bíblia, só relata Diná, mas provavelmente ele teve outras filhas também. Então, seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é um luto que descerei ao céu. Quer dizer, eu estou tão triste que eu estou indo ao centro da terra, estou indo ao Hades, estou indo ao inferno, estou descendo de tanta tristeza. Eu estou descendo à terra para encontrar meu filho. E continuou a chorar a perda de José. Enquanto isso, no Egito, os medianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Então, o que que nós vemos aqui, né? Primeiro, Jacó, quando ele ouviu aquele sonho sobre o sol, a lua, diz que Jacó começou a refletir isso. Então, se nós vemos lá no Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, diz que ela guardava em silêncio também as coisas que aconteciam com Jesus. Ela observava e guardava em silêncio. E Jacó, aí começa a relatar que ele enviou Jacó, né? Oh, meu Deus, Jacó enviou José para saber notícias de seus irmãos. E aqui a gente também é interessante porque muitas vezes, ou melhor, Jesus ele orava bastante, era um homem de oração. E eu até já falei com vocês, né? Por que o Senhor orava tanto, né, Jesus, para o Pai? E hoje, lendo essa passagem, meditando nessa passagem, a gente vê que José falava muito dos seus irmãos para Jacó. Então hoje Deus falou novamente ao meu coração. Nas minhas orações, Kátia, eu falava muito com o Pai a respeito da natureza humana, de como era o coração dos homens, como eram os corações dos homens que rejeitavam a minha pessoa, e conversava tudo isso com eles. Então, outra semelhança nós vemos aqui, né? Esse compartilhar de, de José com o pai. E Jacó mandou o quê? José para ver como estavam seus irmãos. Também o Senhor, Deus, mandou Jesus para cá, para a terra, né? E aí nisso que aconteceu, houve a venda, ou melhor, jogaram José numa cisterna sem água. Uma cisterna sem água representa o quê? A água representa a vida. E ali jogaram no lugar sem vida. E essa cisterna
se nós formos ver lá em Efésios 4:8, fala que, Efésios 4, de 8 a 10, fala que aquele que subiu não é também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. Também tem uma relação com Cristo ao jogar dentro da cisterna, porque Jesus não passou 3 dias no centro da terra, no Hades. Então, aqui essa é uma representação. Eles não mataram José, mas eles jogaram numa cisterna sem água, sem vida ali, né? A questão da vida humana. Então, também uma outra representação. E mostrando também a insensibilidade. Tiraram a capa de José e tiraram também a capa de Cristo. E a capa de Cristo, quando eles tiraram antes de ir para a cruz também. Só que a capa, eles sortearam entre eles a capa de Jesus, porque ela não tinha uma costura, porque ela era perfeita, né? E nós vemos aqui que o irmão de José, Judá, vendeu José por 20 ciclos de prata. E Jesus foi vendido também. Olha com a semelhança do nome, Judá com Judas. A Judas vem da palavra Judá. Então, só que Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Então, você vê as semelhanças que existem aqui. E também o que nós vemos aqui? Depois, José é vendido, eles enganam o seu pai. Enganam o seu pai. Quem que enganou lá o pai? Quem que enganou? Jacó enganou seu pai, vendendo, solicitando a bênção de Esaú. Aqui eles enganam o pai. E ainda vão lá consolar o pai que estão chorando. Ó Senhor Jesus, o que nós vemos aqui? Nós temos uma tendência de repetir os erros dos nossos pais. Nós temos uma tendência comportamental. Então, a partir do momento que nós começamos a ter tal visão, nós devemos perceber que nosso DNA, Deus está querendo transformar o nosso DNA e a nossa genealogia, vendo que hoje nós temos um DNA divino, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E cada dia mais que a gente absorver Cristo para dentro de nós, ter comunhão com Ele, esse DNA nosso vai sendo mais conformado ao de Deus, ao de Cristo. E assim nós vamos deixar de repetir o comportamento equivocado dos nossos pais, aquele comportamento que a mente pendeu para a carne. Então, que Deus assim possa nos iluminar no nosso espírito e fazer a nossa mente pender para o espírito. E também reconsiderar os nossos relacionamentos, porque uma família é feita de relacionamentos. Eu vou deixar um áudio abaixo, opcional, para vocês quiserem ouvir, de uma parte que fala sobre irmãos e unidade e diversidade, que fala na Bíblia da Mulher, mas aí fica opcional, tá bom? Gênesis capítulo 37, aqui é uma parte opcional que eu coloquei, que está na Bíblia da Mulher, que fala sobre irmãos, unidade e diversidade. Então, aqui nessa parte, fala assim: olha, que o mundo é feito de misturas e intenções de pessoas e grupos. Aqui podemos chamar de relacionamento humano. Então, o Senhor nos criou como seres relacionais. Não tem como nós não nos relacionarmos. Quando o Senhor fez, depois falou para Adão, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Então nós somos seres relacionais. E um dos maiores problemas nossos são as relações, né? A sociedade existe como resultado das relações. O companheirismo e a compreensão das pessoas nos possibilitam o que nós evoluirmos, crescermos e aprendermos por meio deles. Se nós não tivermos relacionamentos, a gente não cresce.
E também os relacionamentos que eles nos fazem. Eles fazem a gente perceber a nossa autoestima, a nossa identidade e dar um sentido para a vida. A Bíblia inteira trata de relacionamentos, você vê? E também, vocês já perceberam que a nossa conversa com as pessoas trata de relacionamentos? A gente sempre está conversando e fala, ai, aconteceu isso com fulano, ai, aquilo, ai, não sei o quê. Então, nós, assim, a Bíblia inteira trata de relacionamento, como a nossa vida é um relacionamento. Nosso relacionamento é tanto com Deus quanto entre os seres humanos. Alguns dos mais desafiadores são aqueles dentro do nosso círculo familiar. Então, os relacionamentos mais desafiadores são aqueles que estão próximos de nós. E quem são? O nosso círculo familiar, especialmente entre os irmãos. E também nós temos nosso círculo familiar e quem também frequenta uma igreja tem o círculo dos irmãos, das pessoas que convivem na igreja. Quanto mais próximo nós vamos ficando um do outro, mais a gente enxerga as coisas que a gente não gosta, não é verdade? Então, desde o princípio, o plano de Deus visava que a família fosse o lugar mais indicado para que cada um desenvolvesse o quê? Então, na família, o Senhor queria que nós desenvolvesse o quê? A nossa identidade, a nossa autoestima, o nosso valor próprio e o nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós vamos ver depois ao longo da Bíblia que o Senhor diz para ensinar os filhos a palavra de Deus, né? Porque é o relacionamento com Deus também, vem muito do relacionamento entre família. Eu quero fazer uma observação aqui. Geralmente, quanto mais famílias disfuncionais houver, mais dificuldade as pessoas têm de se aproximar de Deus. Porque dentro da família, a gente tem uma representação, figuras de Deus dentro da família. Nós temos Deus, nós temos o nosso Pai como o representante dentro da família, mas como Deus, o supridor, o responsável, o que põe limite, né? E o Espírito Santo é mais como mãe, que põe no colo, que afaga, que dá carinho, que consola, dá conselhos. Então, a família já é uma representatividade da igreja e de Deus. Então, quanto mais nós tivermos uma família funcional, é mais fácil muitas vezes a gente enxergar Deus. Mas isso não se limita da gente ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Continuemos aqui. Nossos irmãos têm um papel importante para ajudar a determinar não apenas quem somos, mas também quem seremos. Então, os irmãos. Os relacionamentos entre irmãos também possibilitam que cada um tenha a oportunidade única de dar e receber amor. Então, assim, entre irmãos da família, a gente dar e receber amor. E vocês perceberam que dentro da família a gente desenvolve tolerância, apreço pelos outros, a gente desenvolve habilidade de comunicação. Nossa, olha, a gente desenvolve capacidade de perdoar e uma genuína compreensão sobre o companheirismo. Nós perdoamos um irmão da carne nosso 1000 vezes. A gente fica perdoado, a gente fica magoado, mas perdoa. É regado com amor, mesmo estando com problema. Mas vai outra pessoa fazer o que nosso irmão de carne fez. A gente fica anos sem perdoar, né? Mas a tendência de perdoar os da família é maior. E a Bíblia oferece 3 princípios sobre relacionamento entre irmãos, né? Devemos permitir que nossos irmãos tenham liberdade para desenvolver suas próprias características e habilidades e busquem o exclusivo chamado de Deus para as suas vidas. Cada irmão nosso, cada parente tem o que? Uma habilidade. Se a gente for ver Marta e Maria, lá no Novo Testamento, elas tinham as personalidades diferentes. Mas mesmo assim, cada uma teve o seu relacionamento exclusivo com o Senhor. Muitas vezes a gente tem um tipo de personalidade, um tipo de habilidade e quer que todas as outras pessoas tenham igual. Não, o Senhor deu diversidade e é na diversidade que o Senhor ama cada um, né? Não devemos criticar nossos irmãos em públicos, mas resolver sempre as nossas diferenças num círculo familiar privado.
Lembra de Miriam, que quando criticou Moisés, como que ela foi, o que Moisés tinha casado com uma esposa que não era cananeia, que não era da família? E aí Miriam criticou e ela recebeu aqui uma paga por isso, né? E o terceiro item, devemos nos alegrar, não invejar ou hostilizar quando coisas boas acontecem a nossos irmãos. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma palestra de um psicólogo e ele diz, uma pessoa perguntou, mas o paciente nunca tem alta? Ele falou assim, eu dou alta para o meu paciente quando ele consegue se alegrar com a vitória daquele que o incomodava. E hoje, sabe, quando eu estava lendo e meditando na palavra do Senhor, e eu cheguei nesse item aqui que nós devemos nos alegrar, não invejar ou hostilizar quando coisas boas acontecem a nossos irmãos. Ontem aconteceu uma coisa boa com uma pessoa e eu fiquei um pouquinho assim enciumada. E hoje eu pude me arrepender quando eu li isso daqui. E eu orei, Senhor, eu quero me alegrar com a vitória dessa pessoa. Senhor, continua falando ao coração dela. Continua trabalhando no coração. Senhor, que todas as assim, as bênçãos a alcance. E eu me alegre com as bênçãos que está sendo revelada na vida dessa pessoa. Então, nós devemos nos alegrar com a vitória que acontece na vida de outrem, né? E isso é a percepção, porque é um exemplo. Se eu fosse deixar a minha alma, ela penderia para a carne e eu ficaria o quê? Com ciúmes. Mas quando eu percebi esse sentimento em mim, eu propositalmente eu inclinei a minha alma, a minha mente, a minha emoção e a minha vontade, eu inclinei para o espírito. É isso que eu estava dizendo no início para vocês, tá? Devemos, aqui é o 4. Devemos procurar fazer sempre o melhor para apresentar nossos irmãos ao Senhor e desenvolver a sua fé, como fez André. André era um dos discípulos de Cristo. Quando o Senhor chamou André, André foi lá e apresentou depois Simão Pedro a Jesus. Então, estender aquilo de bom a nós para os nossos irmãos. Uma vez que o modo como cada irmão se relaciona com o outro é amplamente baseado na percepção que cada um tem de seus pais em relação a eles. Sobre os pais pesa a grande responsabilidade de dar a todos os filhos o mesmo amor e valor, exatamente como faz nosso Pai Celestial. Um grande problema entre a família é a preferência dos pais para com os filhos. Então, isso desperta realmente, desperta tribulação entre os irmãos, né? Mas, ao mesmo tempo, cada filho, ao mesmo tempo, cada filho precisa ser educado de acordo com sua capacidade e atributos individuais. Então, não é porque um tem uma capacidade X e o outro tem capacidade Y que um é melhor que o outro e eu vou amar um mais do que o outro. A unidade e diversidade devem estar ligados à união familiar e à individualidade. Tudo dentro do mesmo sistema único de metas e orientação da família. Ó Senhor Jesus, hoje, o que nós vemos? Nós vemos um sistema querendo destruir a família. Porque dentro da família é a base da bênção de Deus. Que nós possamos levar a nossa mente para o espírito e termos também essa inteligência emocional de nos relacionarmos focado naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós.